A paz do Senhor Jesus para todos vocês, amigos, irmãos, curtidores aí dos vídeos do evangelista Wellington Ramos, tanto no Face como no YouTube. Quero levar para vocês hoje mais uma instrução da Palavra de Deus, mais uma orientação que tenho certeza que dá entendimento, que esclarece, que traz para você a orientação da Palavra de Deus, que traz para você a luz do entendimento das Escrituras Sagradas. Nós estamos colocando para você, nesses vídeos recentes, o tema, o conhecimento da Palavra nos dá libertação. Eu coloquei o último que eu coloquei agora, né? Foi com o tema falando sobre o engano sobre as pessoas mortas, né? Tratando, falando, explicando para você, para libertar você desse entendimento de que os espíritos mortos ficam neste mundo fazendo várias coisas. Então a gente levou para você a orientação, porque o conhecimento da palavra sobre essa verdade nos liberta da prisão que hoje muitos vivem aí dentro desse entendimento, onde vivem rogando a mortos, pedindo a mortos, fazendo oferendas, sacrifícios a mortos, ficando presos dentro de uma busca, de uma aflição, de um constrangimento, com a ideia de que os mortos precisam de socorro, de ajuda, fazendo isso, fazendo aquilo. E nós levamos essa orientação para vocês, né? Aquele que crê na palavra será bem-aventurado, a palavra é a verdade, e quando o homem conhece ela, o homem é liberto. Então nós estamos com esse objetivo de estar levando vídeos dentro desse tema. O conhecimento da palavra nos dá libertação. Eu quero trazer um conhecimento para você hoje também dentro desse tema, continuando no tema, e eu quero mostrar para você mais uma orientação importantíssima para que a gente possa ser liberto, tanto de situações onde nós vivemos em rituais, tanto de situações intelectuais, teológicas, conceituais, de entendimento, de religiosidade. Quando nós conhecemos a palavra, somos libertos de tudo isso. E hoje eu quero trazer esse ponto para você, a libertação do entendimento religioso, do entendimento teológico, né? Da busca por Deus. Muita gente está preso dentro do erro, dentro do entendimento errôneo, aonde vão se decepcionar, entendendo que estão buscando e servindo a Deus. Mas eu quero trazer hoje para você essa orientação. Faça esse trabalho com muita seriedade, com muita certeza e convicção de que estou levando a instrução da palavra dentro do que a palavra nos instrui verdadeiramente, né? Tenho esse compromisso, tenho tido uma alegria no coração de saber que Deus está me usando para essa finalidade, levar para vocês essa orientação. Sei que são poucos os que dão crédito, os que têm amor pelo ensino, que buscam examinar, os que atentam para observar e ouvir o que está sendo dito, para fazer suas conclusões e chegar ao seu entendimento com a palavra de Deus que está sendo levada. Eu peço a Deus que abençoe você. Eu sei que não é muito não, a multidão ela não dá ouvido, ela não está importando-se com a palavra. São poucos os que ouvem a palavra e os que amam e buscam entender a vontade de Deus, não é? São poucos os que buscam conhecer a verdade. São muitos os que buscam os seus prazeres, as suas satisfações. A multidão só busca a Deus, né, para satisfazer suas satisfações. Deus é apenas o gênio da lâmpada mágica, que faz a vontade do seu amo, que é aqueles que faz os pedidos, e Deus tem que atender, né? Indiretamente, é isso que hoje está sendo feito com a pessoa de Deus, não é? Diretamente não, mas indiretamente, quando a gente analisa, é isso que está acontecendo com a pessoa de Deus dentro das igrejas. Deus sendo o gênio da lâmpada mágica para realizar os desejos dos seus amos, não é? Aquele que determina, aquele que pede, tem que cumprir. Mas eu sei que são poucos os que são submissos ao Senhor, entendendo que Deus é Senhor, buscando conhecer a sua palavra, buscando conhecer o que Ele realmente nos ensina para andar verdadeiramente com Ele. Eu vejo na Bíblia um exemplo, né,
de um homem religiosíssimo que ele tinha uma sinceridade no seu coração de servir a Deus. Ele tinha uma sinceridade naquilo que ele fazia, pensando que era para Deus, por onde ele alcançaria a graça de Deus. Um homem na Bíblia chamado Cornélio. Está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. E Deus contempla a sinceridade desse homem, vivendo uma religiosidade, mas com a sinceridade para servir a Deus. Só que esse homem estava num caminho conduzido errado. Estava dentro de uma direção que não fazia ele alcançar a graça de Deus. Porque Deus contempla o coração do homem. Deus sonda as pessoas. Deus conhece cada um. E ele julga pela intenção. Cornélio estava dentro de uma religião, mas estava com o coração voltado para servir a Deus. Tanto é que a Bíblia dá testemunho deste homem, que não era um homem judeu, que este homem vivia dentro de outra religião, mas Deus dá testemunho dele. É o único texto na Bíblia, é um texto na Bíblia que Deus dá testemunho de um pagão, de uma pessoa que não era judeu, considerado imundo pelos judeus, não tinham respeito dos judeus, mas Deus contempla esse homem dentro dessa religião, que não estava sendo guiado a Deus, mas ele estava com a sinceridade no coração. O que eu quero dizer é que Deus está contemplando você, mesmo você dentro de uma religião que está te conduzindo errado, mas Deus é aquele que trabalha para o bem daqueles que o buscam e confiam nele. Você está com a sinceridade para servir a Deus, mas está sendo instruído erroneamente sendo conduzido dentro desses conceitos religiosos. E Deus vai fazer o que fez com Cornélio, com você. Vai enviar um servo dele para instruir você e mostrar a você o caminho certo pelo qual você poderá alcançar a salvação. Por causa da tua sinceridade, Deus te tirará desse conceito e desse entendimento e vai te dar a luz da verdade, do conhecimento de Deus. Como ele fez com Cornélio, enviando Pedro, para que Pedro mostrasse a Cornélio o caminho certo para o homem encontrar o perdão de Deus e a comunhão com ele. Então, o conhecimento da palavra de Deus nos liberta. Tá? Esse é o tema que eu estou querendo hoje falar para você, que com a graça de Deus estou aqui já falando. E eu quero dar o texto pelo qual nós nos baseamos nesse tema. É o texto lá conhecidíssimo do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 32, quando Jesus ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe, vamos estudar esse tema dentro desse texto. Quando Jesus diz essa palavra, para que possamos entender esse texto, pelo qual Jesus está dando essa palavra, e falar dentro do que o contexto está falando, é preciso conhecer também o contexto desse texto, dessa palavra que Jesus deu, qual o motivo, a circunstância e a ocasião pela qual Jesus ele deu essa palavra, dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ver o contexto para entender isso, como eu já falei aqui, a causa, o motivo e a circunstância pela qual Jesus disse essa palavra. Porque eu quero dizer que isso é muito importante a gente entender. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém está livre do engano, da mentira, das estratégias e dos enganos do diabo, se não conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra é luz, a palavra é lâmpada, a palavra é quem esclarece, é quem nos dá visão da verdade de Deus, a palavra é quem nos dá a claridade para que a gente seja livre da escuridão da mentira, do engano, do ensino errado. Então ninguém pode ser liberto se não estiver no conhecimento da palavra. É por isso que Deus ele diz lá na sua carta, pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, do versículo 3 e o 4, na primeira carta do apóstolo Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz assim a palavra de Deus: que é bom e agradável para Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos entender qual foi o motivo pelo qual Jesus deu essa palavra, que está em João 8,32. Vamos entender agora o contexto. Eu quero adiantar para você, você vai podendo ver os versículos e valendo, porque é importante. Né? Dentro desse contexto,
se a gente for analisar no versículo 12, que é onde começa aí o diálogo de Jesus, dentro desse contexto aí, que ele disse, para chegar a esse texto aí, para chegar nessa palavra, Jesus começa dentro de um diálogo com os fariseus, os judeus, ensinando. E Jesus começa a dizer, eu sou a luz que vem ao mundo, aquele que me segue não andará em trevas. E Jesus começa a mostrar, observando uma coisa, Jesus estava ensinando, dentro desse contexto aí, Jesus estava no templo ensinando, estava cumprindo a sua missão de sacerdote, estava ensinando ao povo no templo, onde os judeus iam aprender as Escrituras. E Jesus estava lá ensinando. Você pode confirmar isso no versículo 20, do capítulo 8 de João, do Evangelho segundo escreveu João. Né? Jesus estava ensinando. Então Jesus começa a ensinar aquele povo sobre a esperança do homem para com Deus. Essa esperança que era nele mesmo. No versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz que vim ao mundo. Então, o que Jesus estava ensinando no templo? Ensinando o Evangelho às pessoas, as boas novas, mostrando o cumprimento das Escrituras, a esperança do homem para com Deus. Ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que me siga não ande em trevas. Ele começa a mostrar que ele veio do Pai, né? Que ele veio não por ele mesmo, ele não dá testemunho dele, mas do Pai. Tudo que ele falou foi enviado pelo Pai para o bem do homem. E Jesus estava no templo orientando as pessoas, ensinando sobre isso. E é questionado. No versículo 13, Jesus ele é questionado pelos judeus, pelos líderes religiosos. E eu quero dizer para você que os religiosos questionavam e criticavam muito Jesus e combatiam muito contra a verdade de Deus, que era Jesus ensinando ali. Os religiosos que estavam presos dentro dos ensinos religiosos, dentro das tradições das religiões colocadas pelos seus líderes, esses homens estavam presos, eles tinham as Escrituras. Mas eles não conseguiam ver a luz das Escrituras porque Satanás tinha cegado o entendimento deles para não contemplar a luz do Evangelho e da glória de Cristo. É o que acontece hoje também no meio das religiões e no meio do povo religioso. Está cego. Eles usam as Escrituras, pegam texto das Escrituras, diz que estão falando pelas Escrituras, mas eles estão errando, estão levando as pessoas ao erro, porque não estão tendo a luz da verdade do Evangelho. Eles estão usando as Escrituras, mas estão baseando sua vida, seus princípios, dentro dos conceitos religiosos, doutrinários dos homens. Então, Jesus começa a dizer, é o contexto que está escrito a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está dentro desse contexto, dentro dessa situação. Jesus ensinando o povo a esperança do homem para com Deus. Ele começa a mostrar que ele é a esperança do ser humano. Ele começa a ensinar no templo. E se você for olhar lá, no versículo 24, Jesus diz aos judeus, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Porque os judeus, eles tinham as Escrituras, mas eles não conseguiram reconhecer e nem aceitaram Jesus, que era o que as Escrituras apontavam, que era para quem as Escrituras mostrava. Era a revelação de Deus, era Jesus. Os judeus não conseguiram ver Jesus como a revelação de Deus, não conseguiram contemplar a palavra de Deus sendo cumprida naquele lugar, naquele momento, naquela situação, naquele tempo. E os judeus começaram a confrontar Jesus, começaram a rejeitar a orientação de Jesus, os ensinos de Jesus, o chamado de Jesus. Os judeus confrontavam por causa do seu apego à tradição. Porque Deus, Ele não deu aos judeus tradição de homem. Os judeus começaram a colocar tradições e rejeitando a palavra. Quando alguém começa a colocar outra coisa, tirando a palavra, começam a desviar da direção de Deus, começam a sair da luz e ir para as trevas. É o que acontece muito hoje também. As pessoas começam a tirar a palavra e começam a colocar suas inovações, suas novidades, sua linha de pensamento, os conceitos doutrinários, ministeriais, os conceitos denominacionais, as linhas de pensamento dos teólogos, e as pessoas começam a viver isso e esquecem da palavra. E vão saindo da palavra. Foi o que aconteceu com os judeus.
Eles estavam presos dentro de um entendimento que essa prisão levariam a sofrer a punição do pecado. Jesus diz no versículo 24, do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João: se vocês não crerem que eu sou, morrerei em vossos pecados. Jesus estava dizendo, vocês vão morrer na condenação do pecado, vão sofrer a consequência do pecado, não vão conseguir ser libertos da culpa do pecado, ainda que vocês entendam que estão purificados, ainda que vocês entendam que estão em comunhão com Deus. Vocês estão presos, vocês não conhecem a verdade, vocês estão rejeitando a verdade. E Jesus começa a pregar para aquele povo. Chega tempo de Jesus dizer para os judeus, chega momento de Jesus dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém conseguiria chegar ao Pai se não fosse por Ele. Jesus tem momento que diz isso para mostrar aos judeus, para mostrar àquele povo naquela época que a religiosidade que eles seguiam, que as tradições que eles viviam dentro das religiões, os conceitos religiosos, não poderiam aproximá-los de Deus. E Jesus começa a mostrar que Ele é a esperança para a situação do homem para com Deus, para tirar o homem da miséria, da condenação, do pecado. E Jesus, por isso que Jesus diz aqui aos judeus no versículo 24, se vocês não crerem que eu sou, morrerei em vossos pecados. E aí, Jesus começa a ensinar, a mostrar diante dos confrontos, dos questionamentos, dos combates contra ele. Interessante que no versículo 30 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 30, Jesus, ele agora vê uma ação diante da reação da palavra que ele começou a ensinar ali no templo, ali naquele momento. Tem uma ação agora. Aliás, diante de outra ação que foi o rejeitamento de muitos, tem outra ação agora positiva. O texto diz no versículo 30 que muitos creram nele. Muitos creram em Jesus. E Jesus agora começa a ver que muitos absolveram a palavra, receberam a palavra. E aí entra agora esse contexto pelo qual nós aqui debulhamos para você, né? Nós aqui fizemos a exposição desse contexto para você, para chegar no texto que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é por causa desse contexto que nós mostramos a você que Jesus disse essa palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Por quê? No versículo 30, muitos creram em Jesus. E agora decidiram a seguir a Ele. Aí Jesus começa a dizer agora, versículo 31. Eu vou ler para você aqui, para chegar no 32. Olha o que Jesus diz. No versículo 30 diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Versículo 31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ele dizia: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha aí que coisa maravilhosa. Como é bom estudar a palavra. Como a nossa mente vai se abrindo com a exposição da palavra e mostrando o sentido da palavra, para que a gente receba a revelação da palavra, que é o que está na palavra, não o que o homem quer que você entenda. Muitos judeus creram em Jesus. E Jesus começa a dizer agora: vocês serão meus discípulos verdadeiramente, se vocês guardar a minha palavra. Versículo 31, Jesus diz isso. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí entra agora esse texto que nós demos, baseado dentro dessa instrução. O conhecimento da palavra nos dá libertação. E Jesus agora diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É aí onde está o motivo pelo qual Jesus disse essa palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos creram nele. Jesus disse: agora vocês creram em mim. Mas tem uma coisa: vocês só serão meus discípulos se andar segundo a minha palavra. Verdadeiramente vocês serão meus discípulos se guardar a minha palavra. E o que foi que Jesus estava dizendo aí com essa palavra aos judeus? Vocês têm que renunciar esses conceitos religiosos, esses conceitos de tradições, de religião, seja ela farisaica, seja ela saducaica, seja ela da escriba, seja ela de qualquer religião que predominava naquele tempo e que predomina hoje. O homem só segue a Deus, só é servidor de Deus, só é filho de Deus, só faz a vontade de Deus, só é discípulo de Jesus se ele guardar a palavra de Deus.
não é tradição de religião, não é conceito, não é linha de pensamento, não é determinação de ministério. É se ele guardar a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse isso, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês guardar a minha palavra, porque aquele que diz em mim, que diz que crê em mim, e vive guardando tradição de igreja, conceitos religiosos, vida de devoção ao que ensina ministério e a tradição da igreja, não é discípulo de Jesus. Pode falar da boca para fora. Jesus chega até a dizer, lá em Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 3 e o versículo 8 ao 9, Jesus diz assim, Jesus foi questionado, questionaram Jesus. Eu vou ler para vocês isso aqui, porque é muito importante mostrar a palavra, né? Pregar a palavra é isso, é estar mostrando a palavra, o que ela está dizendo às pessoas, é pregar a palavra, né? Não é trazer o meu pensamento para as pessoas, é trazer o que a palavra mostra. Olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 15. Jesus, ele é indagado, ele é questionado pelos fariseus. Diz assim, então chegando ao pé de Jesus, uns dos escribas e fariseus, dizendo, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Olha, eles questionando Jesus. Mateus 15, 1 ao 3. Versículo 3, Jesus diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Glória a Deus. Olha para aí, queridos. Interrogaram, questionaram Jesus, que os discípulos de Jesus estavam transgredindo a tradição da igreja, dos anciões, da igreja, da religião farisaica, os escribas, os fariseus. Questionaram, vocês estão transgredindo. Aí Jesus diz, e vocês também estão transgredindo os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. É o que acontece hoje com a igreja católica. Transgride os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, por causa da tradição que guarda, que são mais fiéis à tradição do que a palavra de Deus. É o que ensina hoje, é o que acontece hoje no meio de muitas igrejas evangélicas. As pessoas estão sendo mais fiéis aos ministérios, aos seus líderes, ao que é imposto para ele pela denominação, do que a palavra de Deus. Estão transgredindo a palavra de Deus. Muitos desse sistema religioso, a pessoa pode ignorar a palavra, mas tem que cumprir a devoção da igreja, porque eles colocam a devoção, a tradição, os mandamentos das denominações mais alto do que a palavra. Quero dizer para você que a palavra de Deus está superior a pastor, a papa, a padre, a igreja, quem quer que seja, ao mundo, presidente, juiz, governador. A maior autoridade para o homem estar em bem-aventurança é guardar a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a instrução do nosso Criador, o soberano, o eterno, o todo-poderoso, aquele que determina, que faz e não há ninguém além dele. Nós temos que obedecer primeiramente a Deus. Não devemos deixar nenhuma tradição de igreja, nenhuma denominação, nenhuma orientação de denominação, de líder religioso, nos fazer pecar contra Deus, nos fazer privar-se da palavra, do cumprimento da palavra. Então, Jesus começa a questionar também. Eles questionaram Jesus e Jesus questiona ele. Por que vocês também transgridem? Aí Jesus agora diz lá do versículo 8 e o 9. Estou lendo Mateus 15, versículo 8 e o 9, Jesus diz, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Mas em vão me adoram, seguindo preceitos que são dos homens e não de Deus. É o que acontece hoje. As religiões são preceitos de homens. E as pessoas estão seguindo e sendo mais devotos às religiões, às igrejas, às denominações, do que a palavra de Deus. Não serve de nada. Honram a Deus da boca para fora. Deus, tu és grande, tu és soberano, tu és Senhor, tu és, eu te amo. Mas não guarda a palavra dele, porque estão guardando mais tradição da igreja, usos e costumes, do que a palavra de Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus nos dá libertação. É preciso você, meu irmão, conhecer a palavra para não estar preso dentro de usos e costumes de igreja.
É preciso, meu irmão, você conhecer a palavra para não estar enganado com conceitos errados, vivendo preso dentro de um conceito que vai te trazer o mal. Porque quando o mal quer dizer isso. O mal é quando o homem vive fora da palavra de Deus. O homem só é bem-aventurado se guardar a palavra. Quando o homem sai da palavra, ele está em maldição. Maldição é isso. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus para não estar preso dentro de entendimento, ideologia, de conceito, religiosidade, do seu próprio entendimento, do seu achismo. É preciso conhecer a verdade. Muitas vezes a gente diz, mas não tem nada demais, eu acho não, querido. Não é o que eu acho, nós temos que viver no que Deus determina para ser bem-aventurado. É o que Deus diz, não é o que a gente acha. Não é o que o teólogo acha na sua linha de pensamento. Não é o que ensina a denominação A, B ou C. É o que diz a palavra. Nós temos que crer, conhecer, crer e se render à palavra. Não é só ouvir e dizer amém. É ouvir e praticar. Então, o conhecimento da palavra nos dá libertação. Eu sou livre hoje. Eu conheço muitos irmãos que é escravo da denominação. Ele só faz tudo que a denominação diz. Se ele for fazer alguma coisa, tem que perguntar, posso fazer isso? Aí vai, pergunta ao sacerdote, pergunta ao pastor, pergunta ao padre, o papa, quem for. Se pode fazer ou não. Eu posso ir na casa do irmão falar com ele não é dessa igreja não, eu posso ir lá. O irmão me convidou para ir no culto que ele está dando, agradecendo a Deus, eu posso ir no culto do irmão? Tem pessoas que não vão nem no culto de ação de graça do irmão porque a igreja não deixa. O sistema religioso impede ele. Querido, sai dessa prisão, seja liberto, conheça a palavra. Foi o que Jesus disse, dentro desse contexto aqui, Jesus estava ensinando isso, para as pessoas serem libertas da religiosidade, do conceito errado de Deus, da forma errada de estar em comunhão com Deus, de servir a Deus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde os fariseus diziam servir a Deus, os fariseus diziam ser filho de Deus, os fariseus diziam que eram o povo principal que servia a Deus. Era o mais santo, como hoje a gente vê muitas denominações dizendo que é a mais santa, que é a mais fiel a Deus. Outras dizem que é a verdadeira. Outras dizem que é a única que Deus deixou. Não é? A gente vê as religiões se denominando a verdadeira igreja de Deus. A gente vê as denominações evangélicas se denominando a denominação mais santa dentro dos crentes. Que é isso, irmãos? Precisa ser liberto desse entendimento errôneo. Os fariseus entendiam isso. Os fariseus se julgavam tão santos que ele chegou a ponto de chamar Jesus de pecador. Cuidado, a Bíblia diz, não sejam demasiadamente santos. Tem gente que se acha tão santa a ponto de criticar todo mundo. A ponto de dizer que ninguém é mais santo do que ele. Cuidado com essa ideia. Porque se molda dentro dos usos e costumes da denominação. Aí começa a julgar as pessoas se achando mais santo do que os outros. Ser santo é guardar a palavra. Você pode estar moldando dentro dos usos e costumes, mas se não estiver guardando a palavra, tu estás nu diante de Deus em pecado. Estar nu é no sentido espiritual em pecado. Julgando os outros, condenando os outros. E se exaltando, ensoberbecendo por se achar mais santo do que os outros. Cuidado. Então Jesus estava orientando os fariseus sobre isso. Os fariseus diziam que era filho de Deus. Não é todo mundo que diz, não é dizer que é filho de Deus que é filho de Deus. Os fariseus diziam que estavam fazendo a obra de Deus. Não é dizer que está fazendo a obra de Deus, que se está fazendo a obra de Deus. Eu vejo muita gente dizer aí, contribua para a obra de Deus, faça isso para a obra de Deus, e eu, com a minha visão, com a minha análise na palavra, eu olho e digo, isso não é obra de Deus, isso é obra do homem. E as pessoas contribuindo, no engano, pensando que estão servindo a Deus e ajudando a obra de Deus, estão ajudando as contas aumentarem desses homens, muitos que estão aí. Os fariseus entendiam isso. Eles não davam ouvido à palavra de Deus. Eles dispensavam a palavra por causa das suas tradições. Tem muita gente hoje que não dá ouvido à palavra por causa da sua tradição, por causa do seu conceito de ideologia, de conceitos denominacionais.
estão servindo mais as denominações, são mais defensores de igreja do que do próprio Senhor Jesus, do que da palavra, defendem mais os ministérios, defendem mais seus pastores do que a verdade de Deus, a ponto de desprezar a palavra para se manter fiel a uma denominação. Cuidado, queridos, seja liberto disso. Os fariseus entendiam isso. Chega a ponto de Jesus dizer: vocês dizem que são filhos de Deus, mas na verdade vocês são filhos do diabo. Porque a obra que vocês fazem não é obra de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Palavra pesada, dura. Reclama com Jesus, querido. A verdade não tem dureza, não. A verdade tem que falar com firmeza e diretamente, objetivamente, taxativamente. Tem gente com medo de falar a verdade para dizer que ama a pessoa, mente e fica por ali enrolando a pessoa e não fala a verdade. Jesus não teve medo de religiosidade, de líder religioso, não. Jesus, ele denunciou e mostrou àqueles homens que eles não estavam servindo a Deus. É isso que os profetas de Deus têm que fazer. Não é estar enganando, bajulando ninguém, não, para poder estar tendo púlpito para pregar, não. Para poder agradar a igreja, para ter aplauso e ser famoso no meio evangélico, não. Tem que pregar a verdade. Jesus chegou para aqueles fariseus e disse: vocês estão presos. Porque os fariseus diziam: nós não somos escravos, não. Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Versículo 36. Porque eles se julgavam santos, livres, em comunhão com Deus, homens mais retos, que estavam servindo a Deus e fazendo a obra de Deus. Jesus diz: vocês estão fazendo a obra do diabo. Vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me receberiam. Vocês aceitariam minha palavra. Jesus diz: quem é de Deus, guarda a palavra de Deus. Lá no versículo 47, Jesus diz isso. Quem é de Deus, ouve, escuta, guarda e vive, se direciona pela palavra de Deus. Quem não é de Deus, não está nem aí para a palavra. Fica firmado na sua tradição, na sua religiosidade, nos conceitos denominacionais, linha de teólogos, linha de pensamento de teólogos que traz ideias, é assim, eu vi que era assim. É a palavra, eu fico na palavra, eu quero servir a Deus pela palavra, porque ninguém serve a Deus por outro caminho. O único caminho é a palavra. É por isso que tem que conhecer a palavra para ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje as pessoas dizem, né, gente? Ninguém vai dizer que está servindo ao diabo, irmão. Ninguém vai dizer que está servindo ao diabo. Ninguém vai dizer que está fazendo a obra do diabo. As pessoas só dizem por aí que está fazendo a obra de Deus, que são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, ouve a palavra dele, pratica a palavra dele. Quem faz a obra de Deus está fazendo aquilo que a palavra manda, não é aquilo que o homem acha que é o certo, não é tradição de igreja, não é linha de pensamento, não. Para servir a Deus e ser filho de Deus, estar andando com Deus, tem que estar na palavra dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a palavra. Você vê, as religiões, o que elas são? Eu quero dizer para você, quem serve dentro de uma religião, quem está guardando tradição religiosa, usos e costumes, quem está sendo mais fiel a ministério, não está servindo a Deus. Está servindo ao diabo. Porque são cadeias pela qual estão presos. Estão presas essas pessoas. Porque a religião é uma maldição na vida dos seres humanos. Porque a religião foi levantada pelo inimigo para prender o homem, tirando ele da direção de Deus. Porque o inimigo, sabendo que Deus deixou uma regra, uma instrução para o homem chegar a ele, então como é que o inimigo faz para o homem não chegar a Deus, que o homem sabe que existe um Deus e quer buscar a Deus? Ele engana as pessoas. Ele levantou a religião para fazer as pessoas entender que a religião leva o homem a Deus. Ele levantou líderes religiosos com mentiras, enganando o povo, dizendo que é um líder de Deus, é um homem de Deus, que tem revelação de Deus, para o povo seguir esse homem e desprezar a palavra. A religião é uma estratégia maligna, é uma maldição na vida da humanidade que tira o homem de Deus, que divide, que separa, que leva as pessoas a serem soberbas e orgulhosas dentro daquele conceito religioso. Hoje existe islamismo, budismo, espiritismo, catolicismo, mormons, testemunha de Jeová, candomblé, rosangida, comunidade LBV, comunidade Rosa de Saron, muita religião no mundo, são mais de milhares, de 2.000 religiões. Ou seja, são milhares de religiões, aliás.
São milhares de religiões, cada uma ensina um caminho para o homem chegar a Deus. Porque as verdades que a religião pregam são mentiras em forma de verdade. E as pessoas vivem um relativismo. Porque a verdade é o que ensina o catolicismo. O espiritismo acha que a verdade é que ensina o espiritismo. O budismo acha que a verdade é que ensina o budismo. Os evangélicos acham que a verdade é que ensina as igrejas evangélicas. A verdade absoluta é a palavra. E todo homem tem que andar pela palavra. Essa relatividade, essa independência, cada um defende a sua fé dentro da sua religião. Há um só caminho, há um só mediador e há uma só orientação de Deus para a nossa vida. É a palavra. Eu quero dizer isso para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja católico, budista, espírita, islamismo, xiita, evangélico, espírita, qual for o seu credo religioso, está em maldição. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Agora, aquele que está andando na palavra, esse está andando em bem-aventurança, não vai ser decepcionado, sua fé vai ser honrada e ele vai estar tendo a recompensa da sua fé. Qual é a recompensa da fé do homem que guarda a palavra de Deus? Eu quero mostrar para você aqui na carta, primeira carta do apóstolo Pedro, a recompensa do homem que guarda a fé na palavra de Deus. Ele não vai se decepcionar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Essa é a recompensa. Não é ser próspero, não é ter casa, carro aqui nesse mundo, não é ter saúde boa, perfeita, sem doença. A recompensa da nossa fé, que Deus promete, é a salvação da nossa alma. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A recompensa da nossa fé é a vida eterna. Isso quer dizer a vida perfeita com Deus na eternidade, quando sairmos deste mundo. A nossa alma livre da condenação do pecado. É por isso que nós precisamos buscar Jesus, receber, crer, submeter-se, passar a andar na sua direção, na sua palavra, para sejamos livres do pecado, da mentira, do engano e sejamos bem-aventurados na presença do nosso Deus. Glória a Jesus. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amigo, não importa e eu não quero saber qual a tua religião. O que eu quero mostrar para você é que existe um Deus no céu, o Ser Supremo, o Criador, que Ele é amor e a justiça. Ele vai salvar e vai julgar para a condenação. E o único meio de você receber o amor dele, o perdão, a salvação e a libertação, estar em comunhão com ele, não é pela religião que você está. Eu quero mostrar aqui, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, no versículo 1. Eu quero mostrar a você que diz assim a palavra de Deus, para que você seja conhecedor da verdade e seja liberto. Capítulo 5, versículo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé em Jesus e por Jesus somos justificados com Deus e temos paz com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conheça a palavra, conheça a verdade e serás liberto desse conceito doutrinário, religioso, desse conceito de fé que você está defendendo, desse conceito de igreja que você está defendendo, desse conceito de homens que você está defendendo, desse entendimento do seu achismo. Você vai ser liberto desse engano. Conheça a palavra. Jesus, Ele quer, Deus, Ele quer que você conheça a verdade. E tem uma coisa, Jesus disse que o Espírito Santo, Ele nos guiaria, não no que ensina a linha de pensamento de teólogo A, B ou C, não no que ensina a tradição religiosa, seja de qual igreja for, não no que ensina os conceitos dos homens. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Toda a verdade, toda a palavra. É na palavra que Ele nos ensina.
É pela palavra que Ele nos ensina. Deus nunca vai chamar ninguém por outro meio. É pela palavra. É pela palavra. Ele chamou Abraão pela palavra. Ele chamou Moisés pela palavra. Ele chamou Samuel para ser sacerdote pela palavra. Jesus veio nos chamar pela palavra. Jesus nos chama para ser liberto pela palavra. E que você nesta hora seja edificado com essa instrução. Conheça a palavra, meu irmão, para sair do medo de superstição, para sair do medo de punição religiosa. Os líderes religiosos te ameaçando com maldição, de que você vai ser amaldiçoado por Deus. Muitas vezes a pessoa não quer estar numa igreja, quer ir para outra. Mas quando o pastor sabe que ele vai sair dali, aí já diz a ele: ah, você vai sair daqui, não é o tempo, que não sei o que, Deus vai botar você no estreito, você vai sofrer isso e aquilo outro. Eu já vi pastores fazer isso. Deixa as pessoas ir na paz. Existem vários ministérios. Ele não está bem aqui, que Deus abençoe ele em outro. Não é para amaldiçoar não, é para abençoar. Não é obrigado ninguém estar onde não quer não. O importante é estar em Jesus. O homem só vai perder a salvação dele se ele sair da palavra. Mas ministério, ele pode escolher estar na Assembleia, na Batista, Presbiteriana, na Congregacional, aonde ele quiser. Porém, que esteja ensinando a palavra. E o pastor não tem que amaldiçoar para não perder aquele dízimo, para não perder aquela pessoa que ali está somando para a multidão da sua igreja. Não, o pastor tem que abençoar. Isso é egoísmo. E tem muita gente aprisionada dentro desses medos, psicologicamente, espiritualmente, sendo psicologicamente oprimido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu amigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha interesse. Agora esse interesse é de você que tem que partir. Essa decisão é sua, é você que tem que crer na palavra. Deus ele dá o recurso para você crer. Deus ele proporciona o clima, o meio, a oportunidade para você crer. Quem tem que crer é você. Não é Deus que vai fazer você crer, não. Quando a Bíblia, a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir, é o ouvir da palavra. Quem tem que aceitar ou negar é você. É você que aceita ou nega. Não é Deus que aplica pulso por decreto e determinação dele, não. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares e crer no teu coração, serás salvo. Jesus disse: se alguém ouvir a minha palavra e crer em mim e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se é uma condição para uma pessoa aceitar ou não. Então, mas eu peço a você, reflita, estude a palavra, busque a palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, agradeço a Deus por estar me usando para levar essa instrução da palavra de Deus. Isso me edifica, eu sei que isso não é vã. Eu sei que o que eu estou passando para você, pela graça de Deus, é alimento sólido, é pastos verdadeiro, é alimento verdadeiro, é o verdadeiro pão do céu. Não é esses pão contaminado que estão sendo dados por aí nos púlpitos, em muitos, não generalizo, mas a maioria está corrompida. Não é falso pasto, não é suspiro, que é uma coisa vazia, que não alimenta, mas a palavra é sólida. O apóstolo Paulo diz que vocês desejem como meninos o leite racional pelo qual vocês possam crescer, pelo qual vocês possam evoluir no conhecimento de Deus. E só cresce, só tem evolução, só tem conhecimento de Deus quando passa a buscar o conhecimento, a orientação, o exame da palavra. Porém, que Deus abençoe você, desperte no seu coração o desejo de ouvir a palavra e você possa encontrar a luz que vai tirar você das trevas do engano. O brilho da palavra de Deus raie no teu coração e a luz resplandeça nas trevas desse entendimento. E que você seja liberto desses conceitos, dessa religiosidade, desse denominacionalismo, desse ministerialismo que você está vivendo, e creia na palavra. Passa a viver a palavra, defenda a palavra, pregue a palavra e leve a palavra para as pessoas e mostre às pessoas que elas têm que vir para a palavra. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Visita-nos em nossa página lá no Face e no nosso canal no YouTube. Temos muitas orientações e instruções para você, para que Deus continue te abençoando.